Pulso Latino. Caminhos Latinos. A série Caminhos Latinos América Central é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e o Berta Coletivo Latino-Americanista. Olá, começa agora o quarto episódio da série Caminhos Latinos, América Central. Desta vez, a gente vai caminhar pela Nicarágua. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino e o programa Realidades Latino-Americanas da Unifesp e o Berta, Coletivo Latino-Americanista. Eu sou o Vitor Oliveira e te convido para embarcar nesta viagem com a gente. Se você não ouviu os demais episódios, você pode fazer a viagem do ponto de partida ou então armar o seu próprio itinerário pela América Central. Na primeira parte deste episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente, nos contando um pouco da história da Nicarágua, é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, eu conduzirei uma entrevista com Humberto Meza, pesquisador nicaragüense, autor da tese de doutorado em Ciências Políticas, Autonomia em Movimento, análise da trajetória das relações do movimento de mulheres com os partidos políticos na Nicarágua pós-revolucionária, tese defendida na Unicamp em 2015. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e do Berta e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva para a gente e indique nosso trabalho para seus amigos. E claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro, um mergulho na história da Nicarágua, em seguida a entrevista com Humberto Meza. Olá, sou Fábio Luiz e nesse episódio nós abordaremos a Nicarágua, um país que nos anos 80 ganhou visibilidade mundial e encheu de esperança quem luta por mudança social. Porque a Nicarágua viveu a última revolução do século XX, que chegou ao poder pelas armas, mas que deixou o poder 10 anos depois, em 1990, pelo caminho das urnas. Em 2007, um dos líderes do governo revolucionário voltou à presidência e não saiu até agora. Daniel Ortega se reelegeu pela quarta vez consecutiva em 2021, num pleito em que os principais candidatos da oposição estavam presos. O que aconteceu com o sandinismo? A Revolução de 79 tem alguma relação com o governo atual? Ortega é uma vítima do imperialismo ou um ditador? Essas e outras questões vão ser discutidas na segunda parte do episódio. Mas para entender como a Nicarágua chegou onde está, nós vamos percorrer um pouco da história do país, falar da sua revolução e do que veio depois. Então vamos lá. Desde que os Estados Unidos se tornaram império, a América Central é vista como uma extensão natural do seu domínio. Crucial nessa lógica é controlar as conexões entre os oceanos Atlântico e Pacífico, que encontraram seus elos mais favoráveis na Nicarágua e no Panamá. Nessa região marcada pelo império para ser controlada, esses pontos de conexão potencial foram os mais visados desde a virada do século XIX para o XX. Em 1912, na Nicarágua, quando o autocrata liberal que comandava o país pendeu em direção à Europa, os Estados Unidos encontraram um pretexto para invadir. Foi o início de uma longa ocupação militar. Entretanto, a ocupação e seus apoiadores enfrentaram a oposição dos liberais. A resistência também mobilizou setores populares, com destaque para as forças lideradas por Augusto César Sandino, um trabalhador que passou pela United Fruit antes de se embeber de ideais radicais nos campos petroleiros do México, quando a fumaça da revolução ainda estava quente naquele país. Movido por um anti-imperialismo empapado por uma espiritualidade popular de inspiração teosófica, o pequeno exército de homens loucos de Sandino fustigou a ocupação até a sua retirada em 1933. Mas a ocupação legou um estado que tinha como espinha dorsal a Guarda Nacional. Anastácio Somoza manobrou para se tornar chefe desse corpo militar e também chefe do país a partir de 1936,
depois de assassinar Sandino de forma traiçoeira. Se na América Central e no Caribe as ditaduras militares precederam a Guerra Fria, a particularidade nicaragüense foi uma ditadura dinástica, em que 3 Somozas se sucederam no poder até a Revolução de 1979. Em 1956, o poeta Rigoberto Lopes Pérez ajustiçou Somoza pai, que foi sucedido por seu filho Luiz, então com 32 anos. Quando Luiz morreu do coração em 67, Anastácio Filho assumiu o comando do país. As origens do movimento revolucionário que derrubou o Somoza remetem à Revolução Cubana de 59. A Frente de Libertação Nacional foi fundada em 61 sob a liderança de Carlos Fonseca e logo adotou o adjetivo sandinista, que expressava a intenção de forjar uma organização apoiada no marxismo, mas com raízes próprias. Entre as origens clandestinas e a vitória sandinista, há uma rica história cheia de idas e vindas que não dá para contar. Mas se em El Salvador e na Guatemala as organizações guerrilheiras surgiram de um ativo movimento popular, na Nicarágua o processo foi inverso em função da natureza do regime somocista, em que ser jovem era essencialmente um delito. Apesar da opressão, os sandinistas se constituíram como alternativa popular contra um regime corrupto, repressivo e detestado. No percurso, protagonizaram ações espetaculares, como o sequestro do embaixador dos Estados Unidos numa festa em 74. A resposta do regime naquele momento foi implacável e a insurgência teve a ponto de ser aniquilada. O próprio Fonseca foi assassinado em 76 e o movimento se decompôs em 3 tendências. Por um momento, a oposição parecia liquidada. No entanto, o assassinato do jornalista liberal Pedro Joaquim Chamorro, que estava à frente do tradicional jornal La Prensa, acelerou os eventos em 78. Quando ficou claro que nem a elite estava a salvo, a crise política se converteu numa crise revolucionária. A oposição burguesa se aproximou dos sandinistas e os revolucionários, por sua vez, se unificaram e costuraram com habilidade essa aliança. Enquanto a oposição se unia, a ditadura se embrutecia, mas com isso, as massas bandearam para a insurreição, que incendiou o país durante meses até triunfar em julho de 79. Somoza fugiu para Miami levando o ouro do Banco Central, 8 papagaios coloridos e os caixões do seu pai e do seu irmão. No ano seguinte, foi ajustiçado em Assunção do Paraguai por um comando guerrilheiro argentino. A Revolução Sandinista despertou enormes expectativas de mudança no país e no mundo. Ao manter o pluripartidismo, o novo governo gozou de uma simpatia internacional que o seu aliado cubano nunca teve. E como já vimos, o seu triunfo insuflou a chama revolucionária na região. Se Nicarágua venceu, El Salvador vencerá e Guatemala seguirá. Só que Guatemala e El Salvador não seguiram. Parte do drama sandinista é ter triunfado quando se fechavam as portas para a revolução do mundo. Na América Central, essa porta não se fechou sozinha. O Império mobilizou recursos econômicos e políticos em escala inédita, transformando a região num dos teatros mais sangrentos da Guerra Fria. Também não dá para fazer uma reconstituição nem um balanço da experiência sandinista em toda a sua riqueza e suas contradições, mas é preciso indicar alguns traços. A rigor, em 79 triunfou uma coalizão política, mas aos olhos populares, a Frente Sandinista era o partido legítimo da revolução e logo assumiu a condução do processo. Mas essa revolução teve pouco a ver com o chamado socialismo real. O governo sandinista se posicionou como não alinhado e pluripartidário. A Guarda Nacional foi desmontada e 4 religiosos vinculados à teologia da libertação assumiram ministérios. Na economia, o setor privado foi preservado e até estimulado, enquanto um setor de propriedade popular foi constituído essencialmente a partir da expropriação dos bens de Somoza e dos seus aliados. Bancos foram nacionalizados e se avançou uma reforma agrária que logo se deparou com limites e problemas. Os sandinistas herdaram um país endividado com uma estrutura precária e devastada pela guerra em meio a imensas carências sociais. Mesmo assim, campanhas de alfabetização e medicina preventiva inspiradas na Revolução Cubana mobilizaram milhares e a organização popular se desenvolveu em todos os âmbitos da vida coletiva. Muitos se sentiram pela primeira vez como parte de uma comunidade nacional. As eleições que vieram em 84, o sandinismo venceu e conquistou 2/3 do Congresso. Mas o governo se deparou com os problemas que atravessavam o continente naquela década, como a crise da dívida, recessão e hiperinflação, que desembocaram numa escassez de bens. Mais grave, o sandinismo enfrentou um movimento contra-revolucionário armado pelos Estados Unidos, literalmente armado pelos Estados Unidos, conhecido como Contra, que chegou a contar com 20 mil soldados, o que era o dobro do que o FMLN tinha em El Salvador quando se desmobilizou. Nas palavras de um apoiador da Contra, os argentinos punham os assessores militares, os hondurenhos o território,
os americanos o dinheiro e os nicaragüenses as pessoas. Nesse contexto, os sandinistas priorizaram a defesa, e isso produziu uma centralização e militarização do Estado. O serviço militar obrigatório mobilizou quase um quarto da população adulta para uma guerra que consumia quase metade do orçamento nacional. Apesar da raiz imperialista da guerra, a orientação estatista e a lentidão da reforma agrária também provocou ressentimento em parte da população rural. O descompasso foi mais agudo na costa atlântica, habitada por grupos indígenas, afrodescendentes e camponeses migrantes, alguns dos quais aderiram à contra. No entanto, o governo sandinista liderado por Daniel Ortega desde 84 respondeu ao aumento da agressão tentando ampliar alianças com a burguesia que permaneceu no país. Isso implicou concessões econômicas e políticas que congelaram a revolução. Concretamente, o custo da crise econômica recaiu sobre os trabalhadores. Quando o PIB caiu 24% entre 1987 e 89 e a inflação ultrapassou 33.000% em 88, o governo adotou políticas de ajuste estrutural que derrubaram o gasto público pela metade. O desemprego e a queda dos salários foi agravada pela deterioração dos serviços sociais e a falta de comida. E, claro, o contraste com a ostentação de alguns dirigentes também comprometeu o prestígio sandinista. Apertado pela necessidade de crédito para reativar a economia, o governo aceitou antecipar eleições para fevereiro de 1990. A coalizão antissandinista se estruturou em torno da viúva de Joaquim Chamorro, Violeta Chamorro, e a sua agenda era liberalização política e neoliberalização econômica. Mas a agenda que trouxe votos para a oposição não foi essa, mas foram as promessas de paz e abundância que só aliados da Casa Branca podiam oferecer. Talvez seja insuficiente retratar as eleições de 90 como um plebiscito pela paz. É certo que mais de 30 mil pessoas morreram na guerra, que provocou danos econômicos equivalentes a 6 vezes o PIB do país. Mas também é certo que o governo optou por enfrentar os Estados Unidos e a contra como estratégia de menos revolução. Foi assim que, contrariando a expectativa geral, as eleições de fevereiro de 90 foram vencidas pela oposição e os sandinistas deixaram o governo. O compromisso fundamental da primeira presidenta eleita no continente foi desmantelar o legado sandinista, reinserindo a Nicarágua no sistema global sob a tutela dos Estados Unidos. A inflexão neoliberal envolveu demissões massivas de servidores, privatizações, redução de subsídios, aumento de tarifas, redução dos gastos em saúde e educação, reformas da estrutura da propriedade urbana e agrária, entre outras políticas antipopulares. Por outro lado, Chamorro se beneficiou de um dos maiores programas da USAID em nível mundial. A guinada antipopular mobilizou uma ativa resistência, culminando em greves nacionais que forçaram o governo a negociar. O sentido das reformas não se modificou, mas se modificou seu ritmo. É possível dizer que a contra-revolução neoliberal se desenrolou em câmera lenta. Na realidade, as relações entre o sandinismo e seus opositores foram complexas. Enquanto Ortega exortava as massas a desestabilizarem o governo, muitos deputados sandinistas apoiaram reformas a partir de uma lógica de cogoverno. Como decorrência, o Frente Sandinista se dividiu. Paradoxalmente, no governo seguinte, o mesmo Ortega chegou a um acordo com a oposição liberal, elevando essa lógica de cogoverno a um outro patamar. Além da ambição de poder, naquelas alturas, muitos sandinistas partilhavam de interesses burgueses potenciados a partir da pinhata. Nas semanas que antecederam a transmissão de governo a Chamorro, os sandinistas emitiram decretos que permitiram se apropriar de terras e outros bens a pretexto de evitar a devolução a seus donos anteriores, e isso ficou conhecido como pinhata. Sob a liderança de Ortega, o partido se distanciava da sua origem revolucionária para atuar como um bloco de poder que negociava seus votos no Congresso. Essa racionalidade culminou num pacto em 98 entre Ortega e o seu principal rival Arnoldo Alemán, o liberal que sucedeu Chamorro na presidência. Naquele momento, Alemán estava acuado por graves acusações de corrupção, enquanto Ortega tinha sido denunciado na justiça por sua enteada Zoila América Narváez, que ela acusou Ortega de violá-la sistematicamente desde que ela tinha 15 anos de idade. O pacto interrompeu o processo de impeachment contra Alemán, enquanto as acusações contra Ortega se arquivaram. Esse episódio selou a fidelidade política da esposa e braço direito de Ortega, Rosário Murillo, que renegou a filha. Também fundou a hostilidade entre Murillo e o movimento feminista, que ela descreveu como sexismo politizado servido na bandeja de ouro do império. O acordo também reformou a Constituição e partilhou instituições de Estado entre liberais e sandinistas. Por fim, se modificou a lei eleitoral, rebaixando de 45% para 35% os votos necessários para não haver segundo turno, desde que a vantagem sobre o segundo colocado superasse 5%. Essa mudança foi essencial para a futura vitória de Ortega.
Ortega. Naquele momento, muitos militantes históricos deixaram o Frente Sandinista e o liberalismo também rachou. Mas as fissuras na base liberal fortaleceram o poder de barganha de Ortega no governo seguinte, governo do também liberal Henrique Bolaños. Isso porque quando o dirigente sandinista se unia a Alemã, eles tinham o poder de travar o governo. E claro, esse poder era negociado por Ortega com o presidente. Navegando assim entre as fações do liberalismo, Ortega cumpriu seu objetivo principal, que era manter os liberais divididos até as eleições em 2006. No processo, ele se aliou ao catolicismo conservador e consolidou o controle do partido sobre o sistema judiciário e o conselho eleitoral. O cardeal Obando, histórico inimigo da Revolução Sandinista, celebrou o casamento de Ortega com Rosário Murillo em 2005. Pouco depois, o orteguismo encabeçou a cruzada que revogou uma lei do século XIX que autorizava a interrupção da gravidez quando a vida da mulher estava em risco. Nas eleições de 2006, Ortega obteve uma votação menor do que nas eleições que perdeu em 90, 96 e 2001. No entanto, graças à divisão entre os liberais e a nova lei eleitoral, o dirigente sandinista venceu no primeiro turno com um discurso católico, socialista e esotérico em que prometia paz e amor. 17 anos depois, o sandinismo voltava à presidência. Ou não. Todos os chefes de Estado da América Central compareceram à posse de Ortega, mas quem se sentou ao lado do novo presidente foi Hugo Chávez e Evo Morales, sinalizando a identidade reivindicada pelo novo governo. No entanto, a eleição de Ortega não foi precedida por uma crise do sistema político como na Venezuela, nem por uma insurreição como na Bolívia. Ao contrário, como a gente viu, o dirigente sandinista escalou a presidência navegando nas entranhas da política ordinária e a sua eleição sequer expressou uma maioria política. O retorno de Ortega à presidência tampouco deve ser percebido como uma volta do sandinismo. Na realidade, o seu gabinete não tinha quadros do sandinismo histórico e nem do período em que o partido teve na oposição. Ao contrário, o vice-presidente, por exemplo, era Jaime René Morales Carrasco, um banqueiro ligado à Contra que coordenou a campanha de Alemã em 1996. Na economia houve continuidade e Ortega referendou o Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos e América Central, CAFTA. Ao defender o orçamento austero de 2008, o presidente afirmou que tinha um coração de esquerda justiceiro e uma cabeça de direita responsável. Inicialmente, a ênfase do orteguismo recaiu no consenso e não na coerção. Emulando os comitês de defesa sandinista da época revolucionária, o governo instituiu os comitês de liderança sandinista e os conselhos do poder cidadão, cujo comando foi entregue a Rosário Murillo. Mas por trás da retórica da participação direta, o que se conformava era uma estrutura paralela com fins de controle social e clientelismo que apontava para uma indistinção entre Estado e partido. E as engrenagens dessa capilarização do Frente Sandinista como um partido de Estado foram alimentadas por dinheiro venezuelano na forma da cooperação petroleira. Mas de quanto dinheiro estamos falando? Foram cerca de 5 bilhões de dólares entre 2008 e 2018, o que equivale a 6% do PIB nicaragüense no período. Para efeito de comparação, esse percentual é praticamente o triplo da receita gerada pelo Canal para o Panamá. O dinheiro venezuelano permitiu uma expansão do gasto social sem ameaçar a macroeconomia neoliberal. Mais importante, esse financiamento transitou por fora do orçamento público e a cooperação petroleira foi manejada por canais privados que também serviram para incubar negócios controlados por pessoas leais ao governo. A relação de irmão para irmão entre Chávez e Ortega se desdobrou num conglomerado empresarial que comanda a distribuição de combustíveis, a geração de energia elétrica, além da exportação de itens como café, carne, leite, açúcar e madeira. A própria família Ortega tem um lugar central nessa teia. 8 dos 9 filhos do casal presidencial estão envolvidos de modo direto ou indireto numa rede de 22 empresas abrangendo petróleo, a construção civil, a publicidade e a comunicação. Do ponto de vista da elite econômica, essa acumulação de poder político e econômico significou estabilidade e segurança. Ao contrário de qualquer confronto, o orteguismo buscou diálogo consensuando as decisões econômicas com essas elites, o que na prática resultou numa modalidade de cogoverno. No passado, a família do bilionário Carlos Pejas teve bens confiscados pelo sandinismo, mas quando inaugurou o complexo turístico Guacalito de la Isla, no qual investiu 250 milhões de dólares, o empresário descreveu a Nicarágua como um dos países mais seguros da América Latina, cujas vantagens precisavam ser difundidas pelo mundo. De fato, o investimento estrangeiro afluiu nos 2 primeiros mandatos de Ortega, entre 2007 e 2016. Entre 2010 e 2017, a economia nicaragüense cresceu cerca
cerca de 5% ao ano, uma das taxas mais altas da América Latina. Apesar da retórica anti-imperialista, os Estados Unidos continuaram sendo o principal destino das exportações, a maior fonte de remessas, além de terem vozes de comando no FMI, que nunca deixou o governo na mão. No entanto, em 2018, o caldo entornou. A omissão em relação ao incêndio na reserva biológica Índio Maíz alimentou a chispa da revolta que explodiu na luta contra uma reforma da Previdência receitada pelo FMI, num momento em que a cooperação petroleira da Venezuela minguava. A brutalidade da repressão escalou as manifestações, e quando a população ergueu barricadas por todos os lados, paramilitares e forças públicas mobilizaram uma operação militar de grande escala. Quando a poeira baixou, contaram-se ao menos 328 mortos, além de 800 presos acusados de terrorismo e 90 mil nicaragüenses que se exilaram num primeiro momento para escapar da repressão. O governo retratou a rebelião de 2018 como uma tentativa fracassada de golpe de Estado num país vitimado por complôs e sanções internacionais, porque afronta o imperialismo. Mas será que isso é certo? Será que ainda resta algo do sandinismo no orteguismo de hoje? São essas e outras questões que serão abordadas agora na segunda parte desse episódio. Na primeira parte deste episódio do Caminhos Latinos, o professor Fábio narrou uma breve história da Nicarágua e da Revolução Sandinista até a configuração do governo Ortega Murillo em 2006 e a crise política desencadeada em 2018 com o fechamento do regime. Para dar sequência ao podcast, nós vamos fazer algumas questões ao nosso entrevistado. Antes de seguirmos desvendando os caminhos percorridos do sandinismo ao orteguismo e à crise atual, uma questão que remete mais ao estado surgido pós-acordo de paz do que propriamente a Ortega. O Acordo de Paz de 1988, ao limitar o alcance da Revolução e o próprio estado de economia mista surgido dos arranjos em uma democracia liberal, não podem ter favorecido a ascendência de Ortega como centralizador do poder? Em outras palavras, Ortega mudou ou o Estado e o regime que surgiram da Revolução foi um arranjo pós-acordos de paz que manteve meios que possibilitaram Ortega ascender em conluio com os empresários? Olha só, eu acho que tem um pouco dessas duas questões com relação à mudança que foi acontecendo após os acordos de paz. Porque é o seguinte, o fato do processo eleitoral ter evidenciado uma derrota do sandinismo e ter trazido à tona um novo governo neoliberal, né, na cabeça de Chamorro, Dona Violeta Chamorro, a viúva do Pedro Joaquim, possibilitou um processo no qual os alcanços da Revolução, né, as mudanças socialistas que foram feitas nos anos 80, foram derrubadas em poucos meses, né, até semanas, eu diria, né? Isso evidenciou que a Revolução foi muito limitada em termos de mudar a estrutura econômica, a vida social, né? Enfim, a gente passou de um mundo coletivo para um mundo completamente individualista, altamente neoliberal, né? Que começou a pregar, como toda a América Latina, um processo de meritocrácia, empreendedorismo e por aí vai, né? E claro, isso também configurou uma reforma no Estado que, pelos estudos que aconteceram no começo dos anos 90, implicou um enxugamento de quase 30%. Acho que 25% dos funcionários públicos foram enviados para a rua, né? Foram obrigados a se individualizar, sair do Estado para criar empresas, né? Tinha até um plano para você sair do setor público, né? E com um dinheiro, uma merreca de dinheiro, na verdade, pensar que você abriria um negócio, né? Claro que isso informalizou muito o trabalho, gerou um mercado laboral altamente precário, que até hoje subsiste na Nicarágua, né? Isso foi um pouco a mudança do Estado que aconteceu depois do Acordo de Paz e especialmente depois da eleição. Agora, esse foi o contexto no qual o sandinismo, como expressão partidária, entrou em crise. Por que foi essa crise? Porque, assim, o fato do movimento guerrilheiro ter alcançado a revolução pelas armas e ter feito uma reforma a reboque de movimentos populares, grupos de massas e tal, uma reforma, inclusive, que teve que enfrentar o bloqueio americano e a guerra dos contras. Então, mesmo com essa dificuldade, eles conseguiram democratizar o sistema de partidos, ensaiaram uma reforma de propriedade rural e propriedade pública, também urbana, mas foi limitado, assim. Depois chegou a eleição, o sandinismo tinha
a sensação de que eles ganhariam essa eleição, e essa confiança que eles passaram no começo dos 90 significou que eles não se organizaram completamente para poder compreender o que de fato estava dizendo o eleitorado, especialmente o eleitorado mulher, porque as mulheres são os que mais sofreram as perdas de vidas nos anos 80, filhos, maridos que foram para a guerra, foram mobilizados e morreram, nunca voltaram. Então, o voto contra o sandinismo foi um voto pela paz. E é claro, essa crise que obrigou o sandinismo, de repente, assim, de um dia para o outro, virar um partido político de oposição a um governo liberal, ou neoliberal, no começo dos 90, né, virou uma crise profunda, uma crise que estava pautada por duas questões, né? A primeira por que perdemos o poder, né? Por que foi possível que uma vitória conquistada nas armas, né? E depois numa eleição em 84, veio como consequência uma derrota muito alta nos 90. Então, o que faltava de compreensão à sociedade sobre o sandinismo? E a segunda questão era como retomar o poder. E essas perguntas não eram simples, porque aconteciam no momento de partido político, quando você veio de um movimento. O sandinismo não surgiu como um partido, surgiu como uma guerrilha, um movimento guerrilheiro e em armas. Então, assim, a experiência democrática era muito pequena naquele momento para o sandinismo. Isso significou de que essas questões, por que perdemos a eleição e como retomar o poder, rachou a FCLN, rachou o Partido Sandinista em duas posturas. Uma para poder retomar o poder implica fazer o jogo democrático, ir à eleição, acordo com as elites, como, enfim, os partidos de esquerda aprenderam a fazer eleição depois dos anos 90, em toda a América Latina, e outra facção, né, outro grupo, né, outra fração dessa disputa era a fração que Ortega sempre liderou, que para poder retomar o poder, temos que fazer o que já sabemos fazer: violência, ruptura, ir nas ruas, ocupar os movimentos. E isso foi muito evidente entre 92 e 94 em diversas tentativas de golpe que esse movimento liderado por Ortega, com sindicatos, movimentos de trabalhadores de transporte público, por exemplo, tentaram derrubar a presidenta Chamorro. Teve inclusive em 92 uma greve que foi muito importante, que foi de movimentos universitários, né, que estavam reclamando uma reforma constitucional para taxar o orçamento que iria às faculdades públicas, e foi um movimento com muita adesão nacional. Assim, as universidades mobilizaram o país inteiro. E Ortega, que estava na oposição, né, como líder de oposição ao governo Chamorro, mas que estava buscando fendas desse governo para poder dar um golpe e retomar o poder, né, e não esperar uma eleição, quis utilizar esse movimento universitário para derrubar Chamorro. Os estudantes, professores mobilizados não aceitaram, e isso foi provocando distanciamento entre o sandinismo e o movimento de massas. Então, esse caldo complexo que veio de uma mudança do Estado, um avanço neoliberal cada vez mais profundo e muito rápido depois da Revolução, e uma crise interna que se apoderou do sandinismo assim que perdeu a eleição, é o contexto no qual o partido vai tendo profundas reformas e Ortega vai centralizando o poder. Então, aconteceu ali vários fenômenos. Um deles foi diversos congressos que vieram em 92, logo em 94 teve um congresso que foi muito importante. E nesse congresso de 94, o conflito interno já era insustentável, a tal ponto que grandes comandantes da Revolução e referências da Revolução, como Dona Maria Teles, como Sérgio Ramírez, que foi vice-presidente de Ortega, e outras lideranças sandinistas, resolveram romper com o sandinismo. E não foi uma ruptura simples. Teve muita ameaça, teve perseguição, teve inclusive conflitos que foram desvendados na rádio pública, né? Tinha uma rádio que foi dominada pela fração orteguista e que inclusive divulgava coisas que são impensáveis, sabe? Muito sujas. Fazia um jogo muito sujo contra os antigos companheiros. E esse jogo sujo levou para uma ruptura, e foi uma ruptura também que se evidenciou porque Ortega, no Congresso Partidário de 94, ele fez um movimento que não avisou antes, no qual levou uma substituição de duas estruturas importantes do partido: a Assembleia Sandinista e a Direção Nacional. E nessa mudança dessa estrutura partidária, ele conseguiu controlar acima de 50% das cadeiras dessas estruturas. Então, quer dizer, ao não conseguir liderar um processo de derrubada do governo Chamorro, ele foi fazer reformas profundas ao partido, ao ponto de controlar as estruturas partidárias, né? E claro que isso implicava que a outra tendência que estava em conflito, né, com o sandinismo mais revoltado, né, na rua e tal, a tendência que estava pregando um jogo democrático, foi perdendo espaço. E a tal ponto que esse espaço que foi se perdendo, optaram por sair. E foi um momento
muito delicado, porque foi um ano pré-eleitoral, a eleição que veio depois da derrubada da Revolução, que foi em 96. 95 foi um ano onde o sandinismo perdeu grandes deputados, muita militância, e foi altamente fraco a 96. E o Congresso que surgiu, a Assembleia Legislativa que surgiu em 96, onde Ortega não conseguiu ser eleito, aliás, ninguém foi eleito da esquerda, em 96 foi eleito como presidente Arnoldo Alemã, que era prefeito de Manágua, né, um contra-revolucionário, uma direita corrupta e populista, né, fez um governo completamente altamente corrupto depois de Chamorro. E nessa eleição em 96, onde Alemã ganha a eleição, o sandinismo foi muito enfraquecido, porque foi dividido em dois partidos e ainda o Congresso que toma posse em 96, um Congresso que teve uma bancada forte do movimento de renovação sandinista, que foi o partido que surgiu da dissidência da FSLN. Então, a FSLN ficou muito fraca e o MRS começou a aumentar de militância também, inclusive de relação com ONGs, movimentos sociais, universidades, uma esquerda um pouco mais intelectual. E tudo isso, esse vazio que o MRS foi deixando, que alguns comandantes foram deixando dentro da FSLN, foi ocupada pela tendência de Ortega. Então isso vai mostrando como as mudanças partidárias, elas têm uma centralidade, uma gênese, na verdade, né, nesse período de 92 a 94. Agora avancemos para o pós-2018. O governo Ortega Murilo retratou a rebelião de 2018 como uma tentativa fracassada de golpe de Estado e um país vitimado por complôs e sanções internacionais porque afronta o imperialismo. Esta era a narrativa de Ortega Murilo. Afinal, Ortega é uma vítima do imperialismo ou um ditador? A própria pergunta, ela mostra que nós estamos aqui nos enfrentando uma disputa de narrativas, mas exatamente por isso nós temos que dizer qual é o lugar do qual estamos falando, né? E isso me obriga a esclarecer meu ponto de partida para responder o que aconteceu em 2018 e depois de 2018, de fato. Meu primeiro ponto de partida é que isso é claramente um governo ditatorial. Por que eu vou argumentar isso? Primeiro, porque reconhecendo que é um fato, né, não vou negar que um governo de esquerda chegaram ao poder na América Latina, tem chegado ao poder, continuam chegando ao poder para poder estimular reformas democráticas, socialistas e por aí vai, eles são ameaçados por uma extrema direita, por um avanço reacionário. A gente viu isso no Brasil em 2016, tempo depois vimos na Bolívia. A gente foi vendo diversos golpes institucionais estimulados pelo setor corporativo da ultradireita. E ainda vimos em 2023 aqui no Brasil novamente, quando vemos aquelas manifestações, né, de 8 de janeiro. Mas em nenhum desses contextos nós tivemos uma reação governamental que não fosse democrática, que aumentasse o autoritarismo. Eu acho que o exemplo do presidente Lula 2023, que respondeu ao 8 de janeiro com democracia, foi exatamente o oposto que vimos na Nicarágua. E a segunda questão, o que de fato aconteceu, pelo menos o nascimento da revolta em 2018, não foi uma reação ultradireita, nem sequer um movimento reacionário ao avanço de esquerda. Foi uma reação a uma reforma política que o governo Ortega Murillo queria estimular de mãos dadas com o FMI. Então, de fato, quem estava implementando um avanço ultraliberal foi o próprio governo de Ortega, que pactou com o FMI para taxar as aposentadorias. E essa proposta de taxar as aposentadorias foi o que estimulou o movimento de rua de estudantes universitários, de pessoas aposentadas, né, trabalhadores, que empurraram Ortega a querer reverter essa reforma. E junto com isso também foi uma reação de mais de 10 dias de um incêndio florestal que estava ameaçando, que estava avançando de fato, numa floresta da região do Caribe, da Nicarágua, né, uma reserva índio-maíz, que também juntou a movimentos ambientalistas, né, para exigir uma resposta do governo. O movimento de trabalhadores e o movimento ambientalista não são movimentos de ultradireita. Nós tivemos aqui uma reação normal da sociedade civil que obriga o governo, que tinha que tomar posturas para defender o mundo ambiental e para reverter uma reforma contra o trabalhador. Só que a resposta do governo foi completamente autoritária. Nós tivemos invasão às universidades na primeira noite de abril de 2018, que não só a polícia, mas força de choque que o governo estimulou foi lá e deu cacetadas em estudantes universitários, bateu em mulheres, enfim. E a partir do terceiro dia de movimentação que provocou uma retomada das universidades públicas, né, nós
temos ataques da polícia e de forças de choque orteguistas às universidades públicas. E aí a gente viu os primeiros mortos acontecendo dentro do campus das universidades públicas, né? E claro, né, a gente quando já viu mais de 10 mortos, 20 mortos, né, que cada dia a gente contava, né, mais e mais mortos, aqui a disputa não foi agora mais uma reforma fiscal, nem ambientalista. Aqui a resposta era direitos humanos e um governo que estava fracassando para poder responder a um movimento social. Então, assim, a resposta, né, ou a narrativa do governo que o que aconteceu em 2018 foi uma tentativa de golpe é completamente falsa. Porque o que nasceu foi uma revolta popular por reformas ultraliberais que Ortega estava pactando com o Fundo Monetário e a leniência para tratar uma crise ambiental. Claro, a direita se aproveitou da crise, isso não vou também negar. Depois disso veio muita questão e, enfim, os preços políticos e deu um espaço para uma direita querer aproveitar de forma oportunista a crise para demandar uma derrota ou um golpe ao governo Ortega. Mas a própria gênese daqui é uma revolta social que foi respondida com golpes, com armas, né? Inclusive, teve uma matéria que apareceu aqui no Brasil, na agência pública, que é uma imprensa que é longe de ser que é corporativa, né? Que mostra como os ataques do governo de Ortega foram, inclusive, utilizados franco-atiradores. E toda a investigação do Paulo Abrão, que na época estava à frente da CIDH, que é alguém que não podemos dizer que também que é de direita, Paulo Abrão foi uma pessoa que, aqui no Brasil, por exemplo, tentou levar à frente a Comissão da Verdade contra a ditadura dos anos 70 brasileira. Então, assim, o próprio Paulo Abrão foi testemunha do nível de violência com que o governo respondeu aos movimentos sociais. E não só respondeu com violência, como encheu as prisões de presos políticos, aumentou as prisões, assim como está fazendo o Bukele agora também, né? Foi lá e construiu uma nova cela, onde novamente colocou os presos políticos de 2021. E depois de 2020, passou um pacote de leis no Congresso que era para criminalizar movimentos sociais. É claro que ninguém pode mais fazer um protesto contra o governo Ortega se não é acusado de traidor à pátria, por exemplo, que é um delito que eles inventaram em 2021, traição à pátria. O que eu estou falando aqui também pode ser considerado traição à pátria, é claro. Eu não posso falar isso lá dentro da Nicarágua, por exemplo. Essas questões configuraram, de fato, um governo completamente ditatorial. A gente não teve sequer uma investigação sobre esses assassinatos que aconteceram em 2018. Um governo que se diz vítima de um complô internacional, por exemplo, teria respondido e mostrar quem são responsáveis desse complô e pedir uma investigação. A Nicarágua não teve até hoje uma investigação sequer de algum polícia que tenha sido acusado de assassinar ativistas. Não teve. Não teve isso até hoje. Então, tudo isso derruba a narrativa do governo, de ser que ele se inscreve nesses governos de esquerda que são vítimas de tentativas golpistas. Então, assim, não existiu em nenhum momento a gênese do movimento de 2018 não foi tentativa de golpe. Foi um movimento popular que pedia reverter reformas neoliberais, né? E foi exatamente isso que aconteceu em 2018. Para mim, não resta dúvida nenhuma. Ortega, ele está implementando, depois de 2018, um governo ditatorial que não apenas se desvendou naquele momento, mas ele radicalizou o processo que já vinha acentuado desde 2007, mais ou menos, né? Quando ele já rompeu com movimentos sociais, fez uma alteração completa ao sistema de participação, né? Esvaziou os conselhos de ONGs e por aí vai. Então, assim, eu acho que isso tem que ser muito explicado, porque não vale a gente continuar repetindo, né, que nós estamos aqui numa disputa direita versus esquerda, quando nós temos crimes contra a humanidade e clara repressão de armas de longo alcance, como aconteceu na Nicarágua, sem sequer uma resposta democrática e de justiça a esses jovens assassinados em 2018. A Revolução de 1979 tem alguma relação com o governo atual? Será que ainda resta algo do sandinismo no orteguismo de hoje? Pois é bastante complicado encontrar traços, né, da Revolução Popular de 79, né, de 45 anos atrás, inclusive, com o governo de Ortega de hoje em dia. Por que é complicado? Porque o que caracteriza o governo de Ortega agora é um controle absoluto do partido e do próprio Estado. E quando falo Estado, não é só o executivo, mas a forma que, inclusive, a própria Rosário Murillo, né, esposa dele, foi se apropriando de algumas iniciativas que alteraram completamente o Supremo Tribunal e o Exército da Nicarágua, sem contar a forma que eles cooptaram a polícia, né, a partir de 2018. Por exemplo, um fenômeno que aconteceu no começo de 2024, que a mídia fora da Nicarágua quase não se falou, mas isso foi muito evidente lá, foi uma ordem que Rosário mandou
legislador para que a polícia intervisse o Supremo Tribunal e demitisse vários ministros do Supremo Tribunal. Hoje em dia nós temos 3, 4 ministros que foram completamente destituídos pelo Executivo, né, uma intromissão do Poder Executivo na Justiça. Não sabemos por quê, porque ninguém dá satisfação, né? Não existe uma Secretaria de Comunicação que explique a decisão de Rosário Murillo. E esse golpe à Justiça veio quase em paralelo com uma reforma dentro da maior comandância do Exército. Então, hoje na Nicarágua, todo mundo comenta que Rosário, ela domina a maior parte das atividades públicas do Estado. A Nicarágua, por exemplo, existe um fenômeno que é todos os dias, né, a partir de meio-dia, as rádios do país é uma mensagem de Rosário Murillo, que ela entrega, ela dá um relatório de todo o Estado. Ela é a pessoa que fala em nome do Estado. Não tem um ministro que possa falar absolutamente nada lá. A segunda questão que caracteriza Ortega hoje em dia é um controle familiar. Além, não só Ortega e Rosário são presidente e vice-presidente, como os filhos, todos os filhos têm uma posição no executivo, né? Ou assessor, ou assistente, ou, sabe, alguma questão que interfere na política pública. Por exemplo, um dos filhos que é considerado a pessoa que vai substituir Ortega no futuro, né, quando Ortega morrer, o nome dele é Laureano Ortega, ele já assumiu o papel de chanceler, principalmente nas relações com a China. Então não é o chanceler que vai nas reuniões e que lidera os processos de negociação internacional, é o filho de Daniel Ortega. Outro filho, assessor econômico, o outro é a pessoa que coordena a comunicação, principalmente o controle dos canais de televisão. Hoje em dia, por exemplo, dos mais ou menos 10 ou 12 canais de televisão que tem na Nicarágua, 9 são da família Ortega. Apenas um canal de televisão não é da família Ortega, mas vive ameaçado. Não pode falar de política, não pode falar absolutamente nada que não esteja nas 4 linhas que Ortega possa, enfim, que a família Ortega tenha que orientar. Só esses traços, se contar outras questões, né, a paranoia que se implantou no governo, inclusive de perseguição até pessoas próximas ao governo. Recentemente, por exemplo, foi demitido o ministro de Fazenda, não sabemos nem porquê também. Então, esses traços do orteguismo não se reconhecem na agenda revolucionária de 45 anos atrás, porque foi precisamente esse controle absoluto da família Somoza o que estimulou a revolta guerrilheira de lá. E esse controle familiar é o que nós temos hoje em dia na Nicarágua. Claro, nós não temos uma guerrilha, não temos um estímulo de luta armada contra Ortega, isso não existe, está longe, né? Inclusive até porque a oposição que se instaurou em 2018 declarou abertamente que é uma oposição cívica, que não iria nunca pegar em armas, e isso foi o que permitiu que o armamento pesado com que o orteguismo respondeu à oposição enfraquecesse cada vez mais, né? Nós não temos dentro da Nicarágua, por exemplo, um único líder de oposição que consiga, enfim, realizar algum movimento, algum protesto, se que é possível, que seja hoje em dia pensado para questionar alguma decisão oficial. Então não existe uma relação entre a agenda que estava colocada 45 anos atrás para ter um Estado democrático com o que o orteguismo implementa hoje em dia. O que aconteceu com o sandinismo? Onde está o legado revolucionário desse sandinismo? E será que o sandinismo foi suplantado pelo orteguismo? É muito difícil, em termos políticos, dentro da Nicarágua, por exemplo, separar sandinismo de orteguismo. Agora, é muito fácil, para poder compreender o fenômeno, o que separou, o que de fato distingue o sandinismo do orteguismo. E aí eu falo de dois registros. Uma do que nós que estamos fora podemos falar e outra de quem está dentro interpreta. Quem está dentro interpreta que não tem separação. E isso é um problema sério, porque equiparar o orteguismo ao sandinismo implica revisar a própria revolução. Hoje em dia existem diversas forças, evidentemente estimuladas pela ultradireita, né, e ainda mais amplificadas com redes sociais, né, Twitter ou ex-Twitter, que para poder questionar Ortega se remetem à revolução. Para elas, o orteguismo ele se definiu 45 anos atrás e coloca em xeque a própria luta revolucionária. Então, para nós que somos de esquerda, progressistas, intelectuais, essa é uma colocação falsa, porque, como eu expliquei na pergunta anterior, existem traços do que queria ser o sandinismo com um projeto revolucionário socialista nacional e o orteguismo com controle familiar, completamente autoritário e por aí vai, que não se reconhecem um no outro. Mas eu acho que a nossa luta, ainda principalmente para falar com a esquerda internacional e com as forças progressistas fora da Nicarágua, é pensar na chave que, por exemplo, um intelectual brasileiro muito reconhecido no campo da América Latina, né? Estou falando de Eric Nepomuceno. Eric Nepomuceno declarou Ortega como um traidor à esquerda e ao sandinismo. E como todo traidor, deve ser tratado com desprezo e principalmente com rupturas, né? Que é isso que de fato pode salvar algum legado sandinista.
Pensando o presente com perspectiva de futuro, o que é a esquerda e qual o papel das esquerdas na Nicarágua? Eu acho que a esquerda nicaragüense, porque existe uma esquerda nicaragüense para além de Ortega e da família Ortega Murillo, e aqui estamos falando desses comandantes que romperam lá em 94 com Ortega e que mantiveram parcerias e alianças com movimentos sociais, universidades, artistas, né, como a família Mejia Godoy, que foi os irmãos Mejia que deram a música, a revolução, que criaram aquela bela peça da Missa Campesina, por exemplo, todos os padres da Teologia da Libertação, os padres cardenais que inclusive já morreram, enfim, todas essas forças progressistas, né, jesuítas também, que foram desterrados por Ortega em 2022, 2023, né, estão se reorganizando fora da Nicarágua para poder conversar com a esquerda latino-americana e mostrar que é preciso ter um compromisso democrático para poder resgatar a Nicarágua e poder superar o orteguismo, né, e principalmente ajudar na reconstrução depois de Ortega e denunciar. E isso para mim é claro, né? A esquerda tem que denunciar o que aconteceu na Nicarágua, o desmonte do Estado que Ortega patrocinou no país e a partir daqui ajudar uma reconstrução democrática que seja capaz, inclusive, de disputar contra a ultradireita que também está se organizando. E especificamente por isso, para mim, é relevante trabalhar com a esquerda, porque a ultradireita não tem nenhuma disputa, né? Não tem nenhuma divisão, não tem nenhum problema em dizer que a Nicarágua vive como uma ditadura, porque para ela é conveniente falar isso. Agora, a esquerda tem muita disputa interna, porque tem uma que adere à narrativa de tentativa de golpe e que acusa a outra esquerda de ser imperialista e por aí vai. Então, essa disputa que as esquerdas se enfrentam para falar a Nicarágua só favorecem o avanço da ultradireita. Então, para mim, esse é o papel que nós temos que fazer com a esquerda. É unir as esquerdas, né, para denunciar o que acontece na Nicarágua e principalmente apoiar o futuro cada vez mais democrático no país. Por fim, uma última questão sobre ainda Ortega e o sandinismo. Romper com Ortega é a chave para salvar o legado sandinista? Para mim, sem dúvida, romper com Ortega é fundamental para poder preservar o legado sandinista. Porque o legado sandinista do qual estou falando não é o legado sandinista de controle autoritário. Eu estou falando de um legado democrático, pluralista. Uma das coisas que mais distingue a Revolução Nicaragüense da cubana, por exemplo, de outros processos como a do México, é que a Revolução Nicaragüense era uma revolução que tinha uma agenda pluralista. O sistema partidário foi flexibilizado naquele momento, no começo dos 80. Claro que a revolução não iria legitimar o que restou do somosismo, mas a abertura para outros partidos foram ensaiadas naquele período. E esse pluralismo é o que Ortega não manteve depois que voltou ao poder em 2007. Ele enfim, ele avançou, né, e foi capaz de consolidar um controle absoluto, optando inclusive o que restou de oposição entre aspas, né, que são uma oposição completamente fisiológica, como é que existe no Brasil, e tudo isso foi feito em detrimento de uma esquerda democrática, progressista, dos movimentos sociais e por aí vai. Qual é o movimento que sustenta Ortega hoje em dia? Quais são os sindicatos que colocam uma agenda trabalhista no país? Não existe isso na Nicarágua. Se você tem um governo que criminalizou os movimentos, que movimento vai ser capaz de colocar uma agenda pluralista no país? O legado sandinista democrático que existe, né, que foi ensaiado lá nos 80, ele só é possível ser resgatado sem Ortega no poder. E para mim isso é chave, né? Então, nossa conversa é de fato com esquerda democrática, é de fato com esquerda que foi solidária no seu momento com a Nicarágua, porque essa esquerda, se não é capaz de se unir e denunciar o que está acontecendo lá, o único benefício que faz é a ultradireita, porque eu não tenho dúvida nenhuma, a ultradireita vai com consenso absolutos denunciando o que acontece na Nicarágua. Enquanto isso, a esquerda continua ainda com essa dicotomia, com essa disputa interna, né, que não favorece a uma saída democrática, que é o que a Nicarágua precisa hoje em dia. Então, pensar no futuro de uma saída democrática, é uma saída capaz, talvez, de tentar negociar com Ortega o que seja possível negociar, mas passa pela justiça, pelos assassinatos e prisões políticas que aconteceram em 2018 no país.